estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho do que foi trabalhado no primeiro semestre de vocês. Vamos fazer uma revisão do conteúdo. Primeiramente, nós estudamos a Proclamação da República Brasileira. Vocês recordam quando ocorreu? A Proclamação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1889. E na época da instauração da República no Brasil, a gente viu que existiam 3 projetos ideológicos que eram bastante distintos para a República. Esses projetos eram o americanismo, o jacobino e o positivista. A primeira corrente recusava a participação popular. Para os seus defensores, o Estado deveria estar a serviço dos interesses privados e o modelo americano deveria ser adotado no Brasil. Essa corrente era formada principalmente por senhores de escravos e grandes proprietários rurais. A segunda corrente defendia a liberdade, a igualdade e a participação popular. Contudo, isso não significava que os partidários desta corrente consideravam que todos os cidadãos fossem iguais. Muitos dos adeptos desta corrente eram profissionais liberais, estudantes, jornalistas e pequenos proprietários. A terceira corrente, o positivismo, era considerada a mais estruturada das 3 e influenciou o movimento republicano no Brasil. Ela defendia a separação entre o Estado e a Igreja e a existência de um poder executivo forte e intervencionista. Nós vimos também que no regime republicano, o poder estava na mão das oligarquias, como, por exemplo, os fazendeiros, donos de castanhais, entre outros, que eram influentes na região. Mas quem eram os adeptos do movimento republicano na Amazônia? Quem eram os republicanos da Amazônia? Geralmente, os republicanos da Amazônia, como vimos, eram jovens oriundos de famílias abastadas, de famílias que tinham posses. Nós estudamos também o governo de Vargas e a representação no qual ele teve no estado do Pará. Quando Vargas assumiu o poder, ele teve que nomear vários interventores para distintas regiões. No Pará, o interventor de Getúlio Vargas
foi Magalhães Barata. Mas qual era a função do interventor? O interventor tinha a responsabilidade de modernizar aquela região, ou seja, Magalhães Barata teria a responsabilidade de modernizar o Pará. Como vimos, como estudamos, Vargas via na Amazônia um imenso espaço vazio que precisava ser ocupado. Com isso, começou a pensar uma política de ocupação da Amazônia. Para muitos governantes, a Amazônia deveria ser transformada em uma imensa fronteira agrícola. E devido a isso, Getúlio Vargas incentivou a fixação do homem no campo e a ocupação do interior do país por meio de uma política que ficou conhecida como Marcha para o Oeste. Um dos objetivos dessa política era o povoamento da Amazônia. E para que esse objetivo fosse concretizado, foram criadas colônias agrícolas nacionais. Vocês lembram o que eram essas colônias agrícolas? Eram pequenas propriedades de terra nas quais deveriam se desenvolver a agricultura. Outra estratégia que foi criada para acelerar esse processo de povoamento da Amazônia e, ao mesmo tempo, consolidar a unidade nacional foi a criação de territórios federais, como, por exemplo, a criação do Território Federal do Amapá. Em meio a isso, nós vimos que dois grupos foram ativos nesse processo de ocupação da Amazônia, que foram os indígenas e os nordestinos. Lembremos que ocupar o espaço amazônico deveria significar o aumento da produção agrícola, mas nem todas as medidas implantadas por Vargas deram certo. Muitas colônias agrícolas foram abandonadas pelos colonos, que acabavam optando por trabalhar em outras atividades, como, por exemplo, nas usinas de açúcar e nas fazendas de criação bovinas ou áreas de garimpos, castanhais, entre outras atividades que não eram prioritárias para o governo. Bom, com isso, nós lembramos um pouco do que foi trabalhado, um pouco do que foi explorado no nosso primeiro semestre. E a partir da próxima aula, nós estaremos dando início a um novo conteúdo. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.